Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha em casa, através das nossas redes sociais, partilha conosco nessa noite. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum, nesse domingo em que nós estamos também celebrando a festa de 11 anos da comunidade Filhos Amados do Céu. Na verdade, o dia do aniversário da comunidade é no dia 14 de janeiro, mas nós não estávamos aqui porque estávamos participando de um congresso internacional do CARES em Recife, e por conta disso transferimos a festa para esse domingo, para que nós pudéssemos também partilhar com o povo de Deus dessa grande graça que é a comunidade Filhos Amados do Céu. Ao escutar a palavra de Deus e movido por essa palavra, nós entendemos de uma forma bem clara aquilo que Deus pede de nós. Na leitura do profeta Isaías, que é a primeira leitura da liturgia de hoje, nós encontramos um texto do servo de Deus. Especificamente não há um direcionamento de quem seja esse servo, é apenas citado como servo, em quem Deus através dele deseja ser glorificado. E é bem interessante que o texto do livro do profeta Isaías diz que a missão deste servo não é apenas restaurar a casa de Jacó, as tribos de Jacó, nem reconduzir apenas os remanescentes de Israel, mas o Senhor diz: a tua missão é levar a luz para todas as nações, daquilo que eu sou e quero fazer no coração de cada um e cada uma. Nós podemos entender a partir dessa leitura a missão que Deus nos deu como comunidade. É a mesma missão do servo do profeta Isaías: levar esperança ao coração da humanidade. Há 11 anos nós existimos unicamente para isso, para levar a esperança ao coração de tantos homens e mulheres que pelas situações e desencontros da vida acabaram perdendo o sentido da vida. Há 11 anos, quando o Senhor nos chamava, era exatamente isso que Ele nos dizia: eu quero que através desse carisma muitas almas sejam restauradas, muitas trevas sejam desfeitas, e que brilhe a minha luz na vida de muitos homens. Há 11 anos atrás nós não entendíamos como isso ia se dar, mas nós tivemos a coragem de nos lançar nessa profecia de Deus, de confiar naquilo que Deus esperava de nós, mesmo nos sentindo tão pequenos, mesmo nos sentindo tão limitados. Mas nós acreditamos naquilo que Deus queria fazer através dessa obra na vida das pessoas. E há 11 anos atrás nós começávamos com um pequeno grupo de oração. E nesse grupo de oração o Senhor ia dando moções, o Senhor ia dando profecias, o Senhor ia dando visualizações daquilo que Ele queria que nós exercêssemos na face da terra. E o que Ele pede de nós como carisma não é nada mais, nada menos do que sermos luz na vida das pessoas, em uma sociedade escura, em um mundo tão escuro, em estruturas tão danificadas. O Senhor quer que nós sejamos luz para as pessoas, que nós exerçamos essa missão de acender a luz na vida daqueles que hoje experimentam as trevas. E no decorrer desses 11 anos, Deus foi conduzindo, Deus foi manifestando a sua graça, Deus foi sendo generoso conosco.
Deus foi compreendendo que nós éramos capazes de acolher as suas loucuras, porque não há outra palavra para dizer senão essa, porque na verdade era uma verdadeira loucura. E o Senhor foi se apossando dessa loucura, e Ele foi trabalhando, e Ele foi conduzindo. 11 anos se passaram, e é muito pouco o que nós fizemos, diante daquilo que Deus espera de nós, porque há uma promessa muito maior, há um desejo muito maior. Mas nesses 11 anos nós podemos contemplar com os nossos olhos e sentir com o nosso coração como Deus foi manifestando a sua vontade através dessa comunidade, através deste carisma que é ser no mundo, reflexo, luz do amor eterno e misericordioso de Deus. E essa é a nossa missão. Como filhos amados do céu, nós cumprimos a nossa missão quando nós somos esse reflexo na vida das pessoas, quando nós somos sinal desse amor de Deus na vida dessas pessoas. Muitos acontecimentos se deram ao longo dessa nossa caminhada de 11 anos, e o Senhor foi nos dando sinais, o Senhor foi revelando a sua vontade no meio de nós, através de sinais tão concretos. Nós lembramos que um acontecimento que se deu na comunidade logo no início, para nós compreendermos o que Deus esperava de nós, foi numa missão que nós exercíamos dentro da Chapada do Araripe, no sítio Zabelê, aonde hoje é a nossa casa de recuperação. Há 11 anos atrás era uma missão, e nós atendíamos todas as famílias e jovens e crianças daquela região ali, da pista e dentro da floresta. E um dia os missionários em missão chegaram numa casa e encontraram uma família, humanamente falando, completamente destruída, socialmente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando. E nessa visita o Senhor nos deu um grande sinal daquilo que Ele gostaríamos de nós, aquilo que Ele queria de nós, porque nessa família nós encontramos uma menina de 4 anos, chamada Maria de Fátima, e que ela era portadora de deficiência, era tetraplégica. E pela desestrutura da família, a mãe, ela cavava um buraco no chão e ela colocava a criança ali dentro daquele buraco. Ela não tinha domínio sobre as articulações, então ela pendia, ela caía porque ela não segurava o peso do corpo. E ali a mãe deixava ela o dia todo e ela disputava a própria comida com os animais, porque a mãe colocava a comida numa bacia e as galinhas e os gatos e os cachorros vinham comer junto com ela. Nós encontramos essa criança num estágio bem complicado de pneumonia, porque a serra é muito fria, é muito gelado, e principalmente dentro do mato, e muitas vezes era nua a criança dentro desse buraco frio. E ela desenvolveu uma pneumonia muito forte. Os missionários viram essa criança e ela foi encaminhada para o hospital, até por insistência nossa, porque a família não queria permitir que levasse a criança para o hospital. E depois nós fomos até punidos pelo conselho tutelar de Nova Olinda, porque faz parte daquela região, porque nós pegamos a criança contra a vontade dos pais. Mas nós não podíamos ver uma situação daquela e ficar com os braços cruzados, porque a família era completamente desequilibrada psicologicamente. A mãe tinha problemas psicológicos. E essa criança, ela, depois de Nova Olinda, ela foi encaminhada para o Crato, porque o estágio dela era muito grave.
E ela já foi enviada para o Hospital São Francisco. Imediatamente ela foi para a UTI. E ela passou meses internada, mas teve toda a sua vida, toda a sua saúde recuperada. Ela teve toda a sua saúde recuperada. E nós devolvemos à família Maria de Fátima completamente curada da pneumonia. Passaram-se os dias e passaram semanas, e os missionários voltaram a visitar, porque os missionários passaram semanalmente a ir nessa casa, limpava a casa junto com a mãe que tinha problemas psicológicos. Cada uma das crianças tinha um problema. Maria de Fátima era tetraplégica, o mais velho era cego, o outro tinha problemas de articulações, as pernas inchavam muito, porque havia muita violência naquela mulher problemática, inclusive violências de cunho sexual. E depois que nós devolvemos Maria de Fátima para a família, os missionários continuaram indo, iam, lavava a casa, lavava as roupas e muitas vezes trazia também para a comunidade, para que eles pudessem passar também algum tempo conosco. E as semanas foram passando e Maria de Fátima voltou ao mesmo estágio, porque não tinha os devidos cuidados. Nós já havíamos entrado com um processo em Nova Olinda, porque nós queríamos adotar Maria de Fátima e toda a família, inclusive a mãe, porque nós queríamos cuidar daquela família. Nós queríamos trazer essa família para dentro da comunidade. E Maria de Fátima voltou ao mesmo estágio de pneumonia. Imediatamente nós a conduzimos para o hospital. Graças a Deus, o Senhor sempre enviou na comunidade homens de coração aberto, e os médicos logo encaminharam Maria de Fátima para o hospital em Barbalha, e lá ela foi para a UTI infantil, mas o estado era muito grave, então ela já foi toda entubada, porque tinha muita secreção. E passaram-se os dias, e passaram-se os dias, e passaram-se os dias, até que bem perto da festa de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora veio buscar essa criança. Ela não resistiu, e ela veio a óbito. Ela veio a óbito. E isso foi o grande sinal de Deus para nós. Foi onde nós compreendemos o que o Senhor esperava de nós, porque como essa criança, existia outras inúmeras espalhadas pelo mundo todo. E nós entendíamos que ali o Senhor estava pedindo ao nosso carisma o que o profeta Isaías diz hoje, que nós levássemos a luz a todas as nações e aos corações que precisam ser reconstruídos. A partir desse momento nós entendemos qual era o carisma da comunidade. O carisma da comunidade é cuidar de vidas, é cuidar de pessoas. Esse fato de Maria de Fátima ficou muito marcado na comunidade, porque no pouco tempo que ela permaneceu conosco, ela manifestou um amor muito grande pela comunidade, e ela tinha um amor muito grande pelos missionários, porque quando os missionários chegavam, ela já queria ir para os braços do missionário. E nós entendemos que ali Deus estava dizendo qual era a nossa missão, qual era o nosso papel na sociedade. O nosso papel é de fato levar essa luz que destrói toda a treva, que retira toda a treva do mundo. Por isso que a profecia que Deus deu para o carisma Ele deseja que esse carisma alcance as nações.
chegue ao coração, porque tem muitas outras Marias de Fátimas espalhadas pelo mundo inteiro. E o Senhor foi aprimorando, e nós fomos entendendo qual o desejo dele, e nós passamos a acolher pessoas. Nós passamos a acolher pessoas, moradores de rua, sem termos a devida estrutura para tal. Mas lá atrás, na comunidade, nesse mesmo lugar, quando não existia ainda toda essa estrutura, quando tudo isso aqui ainda estava no coração de Deus, era bem pequena a nossa casa, e nós já morávamos aqui com moradores de rua. Porque nós entendíamos que Deus queria que nós fôssemos um alívio, que nós fôssemos a esperança no coração de tantas outras pessoas. Depois de 11 anos que se passaram, nós entendemos de maneira muito clara que existem muitas dores de diversos tipos e formas, e que essas dores precisam de alento, que existem gritos que precisam ser escutados. E olhando para o caminho da comunidade, quantas pessoas são alcançadas hoje pelo carisma da nossa comunidade. Bem perto aconteceu um fato dentro da nossa casa de recuperação, que eu senti como um sinal muito grande de Deus. Nós acolhemos um homem usuário de drogas, que estava na rua, e além do uso danoso da droga, ele desenvolveu também pneumonia, e nós pegamos essa pessoa já na rua em estado já grave. Ele permaneceu 6 dias na comunidade, porque ele veio a óbito. Em uma das crises nós levamos ao hospital em Nova Olinda, e eles não conseguiram fazer reanimação. Entre Nova Olinda e Crato, quando estava sendo transferido, ele veio a óbito. Mas naquele dia, quando eu cheguei no hospital de Nova Olinda, que entrei aonde ele estava, na pedra, ali Deus falou ao meu coração: ele morreu dignamente. Ele teve uma morte digna, porque ele estava na rua e ninguém olhava para ele, ninguém sentia a dor dele, ninguém perguntava se ele estava bem. E os dias que ele passou na comunidade, ele foi tratado, ele foi acolhido e ele foi amado. Não importa o fim, se a gente pode dizer se foi positivo ou negativo. O que importa é que nós precisamos aprender a amar as pessoas. Eu tenho certeza que naqueles 6 dias que aquele homem passou em nossa casa, ele sentiu verdadeiramente o amor de Deus. Porque quando nós acolhemos para o tratamento da dependência química, o centro não é a droga. Nós não temos preocupação nenhuma, senão amar as pessoas que chegam naquele lugar, porque elas não precisam de outra coisa senão de amor. Quando hoje, exatamente hoje, no dia que nós escolhemos para celebrar os 11 anos da comunidade, e é nos dada essa leitura do profeta Isaías: eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue aos confins da terra. Eu quero dizer para os missionários: tudo que nós fizemos foi muito pouco, porque nós precisamos fazer muito mais, e nós precisamos pedir forças a Deus, e não ter medo de entregar a nossa vida, para que essas vidas elas sejam resgatadas, para que essas pessoas elas possam amar.
Porque no dia em que o Senhor vier ao nosso encontro, e quando nós chegarmos na eternidade, Ele vai olhar para nós e vai dizer: você amou, entra, porque o céu é para os que amam. O céu é para os que amam. Então eu quero dizer para vocês, filhos e filhas desse carisma, que seja da vida, que seja da aliança, não tenham medo, porque o Senhor nos deu o seu Espírito. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de medo, não um espírito de covardia, não um espírito de timidez, mas Ele nos deu um espírito que nos leva a experimentar e dar o amor de Deus. Se muitas vezes nós nos cansamos, porque temos muitas coisas para fazer, se muitas vezes nós entramos em crises, se muitas vezes nós sentimos humilhados, tudo isso faz parte, é Deus trabalhando em nós, é Deus trabalhando em nós, porque não teria sentido para nós se não fosse para assumir a cruz do Senhor, se não for para sofrer as demoras de Deus, se não for para olhar para frente e dizer: eu dou a minha vida, e se preciso for, até morrer por isso, para que vidas sejam salvos ou salvas. Porque quando nós queremos nos tornar a luz das nações, ou quando nós queremos nos tornar luz para o mundo, o inimigo tenta a qualquer preço apagar-nos, tirar de nós o desejo de Deus. Mas há uma profecia dada a este carisma desde o início. O Senhor quer que nós avancemos, o Senhor quer nos levar, porque tem gritos, o mundo grita. E por muitas vezes que nós achamos nesse carisma que tem muita coisa para fazer, ou porque nós assumimos coisa demais, mas não somos nós especificamente, é Deus que pede, porque há um clamor e há um grito, e que nós não podemos ficar de mãos cruzadas. Eu lembro que quando aconteceu esse caso com Maria de Fátima, nós provocamos na cidade de Nova Olinda uma audiência pública com a presença do promotor, porque nós achamos que a prefeitura de Nova Olinda, o poder público, não auxiliava aquela comunidade, não tinha atendimento médico, não tinha agentes de saúde, não havia, era um povo abandonado. E quando nós fomos acionados pelo Conselho Tutelar, nós também fomos ao fórum e nós suscitamos. E o promotor daquela cidade, ele convocou uma audiência pública com a nossa presença e todas as secretarias do município. Maria de Fátima morreu, mas ela gritou, porque depois daquele dia houve uma melhoria na vida daquela comunidade. Houve uma mudança. Aqueles que eram responsáveis passaram a olhar de forma diferente. É isso que nós precisamos entender como cristãos. É isso que nós precisamos entender como missionários. Se nós não entendermos as outras coisas, é consequência. Deus quer que nós amemos. Eu lembro de um fato que aconteceu em Juazeiro. Nós fomos chamados para fazer uma visita domiciliar a uma pessoa enferma. Quando nós chegamos nessa casa, nos levaram até os fundos da casa, aonde o senhor estava, já há anos, no estágio profundo de depressão, já não havia mais vida,
A pessoa já vegetava em cima de uma cama, já não comia, já não bebia, já não tinha mais movimentos no corpo, porque passou anos deitado em cima de uma cama. Nós apenas amamos essa pessoa e falamos palavras de amor no ouvido dela. Acariciamos a sua cabeça, uma barba grande, umas unhas também muito grandes. E naquele dia, nós vimos uma reação no olhar daquele homem. Nós voltamos para casa com o desejo de retornar, mas não foi preciso. Naquele dia, ele falou, pediu para ir para o hospital e começou todo um processo de reabilitação. Esse homem que estava vegetando voltou a viver. E aquilo que o Evangelho diz em relação ao Lázaro, quando Jesus chega em Betânia e diz: Lázaro sai do túmulo, Lázaro saiu. Aconteceu a mesma coisa com aquele homem. Aquele homem teve sua vida ressuscitada. Basta uma coisa: amar, e o amor cura. Essa é a essência do nosso carisma. Essa é a essência daquilo que Deus pede de nós. E sabe o que é que Jesus diz para nós nessa noite? Não é muito obrigado pelo que vocês fizeram. Não é, tá ótimo. Não é. Ele olha para nós e diz: vocês são servos inúteis. Não fizeram outra coisa senão o que deviam fazer. E é muito pouco, e eu quero muito mais. Eu desejo muito mais. Porque a quantidade de gritos é incompatível com aquilo que vocês fizeram. Mas eu queria dizer para você que está nessa assembleia: você é parte dessa história. Porque se nós chegamos até aqui, é porque muitos de vocês acreditaram conosco nesse sonho. Você faz parte de uma forma ou de outra, indo nessas missões ou não, se tornando um amigo da misericórdia. Por isso, quando eu falo desse projeto, eu digo: vocês que são amigos da misericórdia não dão uma contribuição à FAC mensalmente. Vocês se tornam missionários, porque no dia em que você for para a eternidade, Jesus vai dizer: você é um servo bom. Você fisicamente não foi, mas você foi por meio da sua generosidade, de contribuir com aquela obra, para que eles pudessem restaurar tantas vidas. Você é parte também desses 11 anos da história da comunidade Filhos Amados do Céu. Posso dizer com toda certeza: quantos de vocês estão aí no meio do povo? Quantos de vocês que estão sentados aí nessa cadeira não já foi alcançado por esse carisma? Não já recebeu palavras que edificaram suas vidas, que tiveram sua família restaurada, que tiveram suas vidas resgatadas, que voltaram a ter esperança? Eu encontro na rua tantas pessoas que quando me encontram diz: padre, eu tive a minha vida restaurada por uma palavra. Então, eu quero concluir nessa noite dizendo para você: tem uma profecia. Deus quer fazer muito mais. Por isso, nessa noite, porque no Evangelho, João, ele nos fala de Jesus, aquele que nós anunciamos nesse carisma. Jesus que cura os corações, que restauram as vidas. E João, no Evangelho de hoje, ele diz, quando ele apresenta Jesus, ele diz: este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. A nossa missão também é animar as pessoas a uma vivência profunda do Espírito de Deus. Nós temos a missão também de levar ao mundo a cultura de Pentecostes, através do batismo no Espírito Santo.
Porque se esse carisma chegou até aqui, é porque houve experiências de pessoas com o Espírito Santo. E nós queremos pedir nessa noite o avivamento do Espírito sobre você. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Sim ou não? O que é que esse batismo no Espírito Santo provoca em nós? Provoca o desejo de uma vida nova. Você quer uma vida nova? Sim ou não? Fica de pé. Ergue as tuas mãos para o alto. Eu quero convidar toda a comunidade FAC, missionários, amigos, aqueles que já foram alcançados pelo batismo no Espírito Santo. Vamos levantar diante do Senhor um grande clamor em línguas. Comece a orar no Espírito. Ore pedindo avivamento sobre esse carisma. Ore pedindo batismo no Espírito Santo por aqueles que estão aqui nessa noite, por aqueles que estão nos acompanhando em casa. Mas deixe o Espírito Santo te usar nesse momento. Suplique nesse canto ao Espírito que Ele venha avivar os nossos corações, que línguas de fogo sejam repartidas sobre nós, que as pessoas que estão aqui nesse lugar sintam o poder que vem do Espírito de Deus. Nós clamamos com todo desejo. Espírito Santo, vem, inflama os nossos corações. Espírito Santo, vem e perdoa-nos pelas vezes que nós não acreditamos naquilo que Deus tem pedido. Espírito Santo, vem fazer em mim uma obra nova. Se eu fui tão limitado até aqui, Espírito Santo, vem nessa noite renovar o meu batismo. Eu desejo ser batizado no Teu Espírito. Se eu estava preso a picuinhas, as coisas, a disse-me-disse, a palavras que feriram, abra seu coração e clame. O Espírito que refaz e reconstrói em nós, que muda em nós conceitos. Vá clamando, vá suplicando, vá pedindo, porque o Espírito Santo deseja fazer em nós uma obra nova. O Espírito deseja arrebatar o nosso coração ao coração misericordioso do Senhor. Vá pedindo nessa canção. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça. Diga: eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, nos braços do Pai. E se você deseja o Espírito, cante, peça. Espírito Santo, com o Teu poder, peça, igreja, peça. Espírito Santo, Com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. escute
De manhã, quando eu presidia a missa no santuário, no momento em que eu pedia o batismo no Espírito Santo sobre as pessoas que ali estavam, o Senhor me deu uma visão de uma estufa. E quando o Senhor me levava à porta dessa estufa, Ele me mostrava muitas vasilhas com plantas, muitos vasos de plantas. E o Senhor olhava para mim e dizia: veja. E quando eu olhava para os vasos, eram plantas murchas, secas, e muitas delas, só o talo, as folhas tinham caído completamente. E o Senhor dizia: vejam como eles estão. E eu ficava muito assustado, porque eu dizia: Senhor, e o que fazer? E o Senhor dizia ao meu coração: peça o batismo no Espírito Santo, porque o que você vê nessa estufa é o símbolo de cada uma dessas pessoas que estão aqui. E o meu coração tremeu naquele momento, porque o Senhor disse para mim: eu vou mostrar para você o que acontece quando nós pedimos o Espírito. E de repente, aquela estufa começou a verter água, e aquelas plantas, elas começaram a brotar, folhas começaram a brotar, e de repente eu olhei e eu não vi mais secura. Eu vi uma estufa completamente verde, de plantas que brilhava de tão verde que eram. E o Senhor dizia: peça sobre eles o Espírito Santo, porque muitos estão secos, e se você clamar o Espírito, muitos sairão, não talos secos como chegaram, mas sairão verde. Eu quero com toda a comunidade pedir o batismo do Espírito Santo sobre você. Eu quero clamar esse Espírito sobre a tua vida, sobre você que está sentindo-se triste, amargurado, cheio de rancor, a você que tem olhado para a sua vida e tem visto que sua vida perdeu sentido, que nada de novo acontece. Abra seu coração, porque nós ministramos nessa hora o Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre teu projeto, sobre a tua profissão, sobre a tua família. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Glória labaie randa churia. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, eu desejo, Espírito, vem. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Desejo ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito, porque flui em nosso coração. Muitas
Quantas pessoas sentem nesse momento a presença do Espírito no coração? E o Senhor acende em muitos que estão aqui o desejo de ser dessa obra. O Senhor diz isso ao meu coração: dessa noite eu vou brotar muitas vocações para esse carisma. Você sente o desejo muito forte de viver esse carisma, de pertencer a essa comunidade. Diga glória a Deus, diga Glória a Deus. grite aleluia, grite Aleluia. aleluia, Aleluia. aplauda o Senhor e o seu Santo Espírito. Aplauda, aplauda, aplauda.